maior repercussão, sabe qual é? É que por essa lei agora, juízes, membros do Ministério Público, policiais civis e militares, guardas municipais, só poderão concorrer a uma eleição, só poderão ser candidatos se eles deixarem seus cargos 4 anos antes das eleições. É isso mesmo. Então, juiz, membro do Ministério Público, procurador, promotor, policiais, civis e militares, militares da União, das Forças Armadas, só poderão ser candidatos a uma eleição se eles deixarem 4 anos antes. E a gente vai debater esse assunto aqui com o presidente da Associação dos Promotores do Ministério Público aqui da Paraíba, doutor Leonardo Quintans, que está lá em Brasília, foi lá para Brasília para acompanhar essa votação, repercussão aí de outros magistrados também que são contrários a essa proposta. A gente vai entrar também com o Napoleão de Castro, que está lá na capital federal, acompanhou um pouco dessa discussão e vai trazer outras informações. Mas quem já está ao vivo conosco, por telefone, aqui no ar, ele que está lá em Brasília e viajou para acompanhar essa votação, é o doutor Leonardo Quintans, ele que é promotor de justiça, presidente da Associação dos Promotores aqui da Paraíba. Doutor Leonardo, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Frustrado com essa decisão de ontem da Câmara Federal, doutor Leonardo? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que assistem o Rede Verdade. Como você colocou, estamos em Brasília acompanhando os trabalhos aqui no Congresso Nacional. Fomos surpreendidos ontem com a aprovação dessa emenda. Surpreendidos porque, na verdade, essa matéria, Luiz, ela já tinha sido debatida, discutida e votada na semana passada. O plenário da Câmara havia rejeitado essa quarentena e ela foi ressuscitada na terça, no final do dia da terça, e votada já no dia seguinte, na quarta-feira. Há inclusive vedação constitucional, porque uma matéria que já tenha sido apreciada, que já tenha sido rejeitada, ela volta a ser analisada na mesma sessão legislativa, no mesmo ano. Ela só pode voltar à pauta no ano seguinte. Mas houve uma interpretação da Casa e a matéria foi novamente posta e incluiu essa quarentena, que nós entendemos desproporcional, o membro do Ministério Público e o membro da magistratura do Poder Judiciário, ele não pode participar do processo político, por vedação constitucional é vedado, é proibido ao membro do Ministério Público, ao juiz, participar do processo político. Para que ele possa ser candidato, ele precisa se exonerar, sair, pedir demissão do seu cargo ou então se aposentar. Então isso aí já é uma limitação enorme, mas agora tenta-se inserir uma quarentena posterior à exoneração ou à aposentadoria, uma quarentena de 4 anos, ou seja, o promotor, o juiz, precisa, para participar eventualmente de um processo político, pedir exoneração ou aposentar-se, se assim tiver implementadas as condições, 4 anos antes do pleito, como também as polícias. Nós entendemos que é uma vedação desproporcional, é mais uma dificuldade que se bota na carreira do Ministério Público e da magistratura, Luiz. E nós precisamos entender, a sociedade precisa entender que uma magistratura e um Ministério Público minimamente organizados e fortes são fundamentais para uma vida em sociedade minimamente organizada. Qualquer país, qualquer nação que é minimamente organizada, ela tem um judiciário organizado, um Ministério Público organizado, para que possam garantir a vida em sociedade, para que possam efetivamente ter condições de punir aqueles que descumprem as normas sociais, para que possam efetivamente conseguir garantir a paz social para uma vida em sociedade, para uma vida que não seja uma vida no caos. Então, Luiz, nós enxergamos com muita preocupação esse verdadeiro desmonte que vem sendo feito sistematicamente às carreiras do Ministério Público e da magistratura. E esse é mais um passo nesse sentido, mais uma dificuldade, mais uma vedação, mais uma limitação que se impõe ao membro do Ministério Público e ao juiz, ao membro da magistratura. Doutor Leonardo, você considera que a classe política ali no Congresso Nacional, na verdade, está tentando evitar, tentando isolar
os órgãos de controle, sejam os magistrados, os membros do Ministério Público, tirá-los do acompanhamento mais próximo da política? É uma luta, de certa forma, uma luta de classes, digamos assim? Luiz, eu vejo assim, sistematicamente, como disse, o que é que vem ocorrendo sistematicamente, olhando para o processo de forma mais ampla. São entraves realmente colocados nessas duas carreiras, na carreira do Ministério Público e na carreira da magistratura, em várias frentes, de várias formas. São carreiras, como disse, que têm já inúmeras limitações. O promotor e o juiz não podem fazer mais nada da vida a não ser exercer o seu cargo. Diferente de outros cargos jurídicos, por exemplo, que o indivíduo pode exercer outras atividades. Por exemplo, um procurador do Estado, um procurador do município, ele pode advogar e tem muito menos limitações. Né? E as carreiras do Ministério Público da Magistratura, elas vêm, além das limitações tantas e muitas que já tem, vêm sofrendo com sucessivas iniciativas legislativas para deixar essas carreiras menos atrativas, mais fracas. E isso não é uma questão corporativa, é uma questão de defesa da sociedade. Como disse, para que a sociedade não vire um caos, nós precisamos ter um Ministério Público, uma magistratura organizados, fortes, com garantias e sem vedações excessivas, para que nós possamos, Luiz, trazer para esses quadros do Ministério Público da Magistratura bons quadros, para que essas pessoas possam efetivamente defender a sociedade. É essa a nossa preocupação. Agora, de forma mais ampla. Respeitamos o processo legislativo, dialogamos constantemente com o parlamento, mas discordamos, como digo, dessa sequência de propostas legislativas e avanços legislativos no sentido de prejudicar essas carreiras que, repito, são fundamentais para a vida em sociedade, são fundamentais para que tenhamos um país, um estado, um município, uma vida minimamente organizada, que um sistema de justiça que efetivamente possa cumprir seu papel, possa punir aqueles que descumprem as normas de convívio social e possa garantir a paz social para a vida em sociedade e para que o país possa avançar e evoluir. Agora, doutor Leonardo, analistas apontam que a motivação simbólica para o avanço desse dispositivo está ali, no caso, no episódio mais recente do ex-juiz Sérgio Moro, né, que enquanto juiz e julgador ali condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que era um pretenso potencial adversário do então candidato Jair Bolsonaro. E depois da vitória do presidente Jair Bolsonaro, ele virou ministro ali. E aí se coloca e se usa muito esse episódio para se justificar esse dispositivo. Para além desse episódio mais simbólico, se fala sempre em julgadores que em municípios no Brasil como um todo acabam ali dando decisões, e membros do Ministério Público também, que possam interferir no processo pré-eleitoral, prejudicando ou beneficiando essas pretensas candidaturas. Como é que vocês rebatem sinalizações em relação a isso? Como é que se corrigiria eventuais abusos específicos e não com um remédio desse tão drástico que foi adotado com a tal quarentena? Luiz, eu me digo o seguinte, eventuais abusos dos membros do Ministério Público e da magistratura tem vários caminhos e órgãos para serem combatidos. Né? O Ministério Público e a magistratura, como disse, são as carreiras mais fiscalizadas dessa República. São as únicas que têm os conselhos nacionais, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, que têm o poder de punir juízes e promotores, e assim o faz com muita rigidez, inclusive. Além disso, decisões ou ações do Ministério Público e decisões do Judiciário que eventualmente sejam abusivas, elas podem também ser combatidas dentro do processo com os recursos que são muitos, e nós sabemos, no nosso país. Então, os excessos, eles têm, já existem no nosso ordenamento jurídico, os regramentos e os caminhos próprios para combati-los. E nós não podemos, em razão de um eventual excesso, de uma exceção, digamos assim, de exceções que porventura aconteçam país afora, nós não podemos, a pretexto disso, desmontar todo o sistema, desmontar essas duas carreiras que são fundamentais
para a nossa vida em sociedade. Bom, com base nisso, as associações estarão, inclusive com o fato e a alegação de que há inconstitucionalidade na aprovação desse dispositivo, as associações vão estar juntas e vão questionar judicialmente esse dispositivo, doutor Leonardo? Luiz, veja bem, o processo legislativo ainda não acabou, né? Esse texto ainda vai ser apreciado pelo Senado da República. Vamos continuar o diálogo como fazemos permanentemente, agora com o Senado, para tentar demover esse dispositivo e somente após o fim do processo legislativo é que podemos analisar eventual possibilidade de se questionar a constitucionalidade da lei que vier, como disse, eventualmente a ter vigência. Por enquanto, nós respeitamos o processo legislativo, ele é soberano, e permanecemos nesse diálogo constante com o parlamento, no sentido de aperfeiçoar a proposta e somente lá na frente podemos vir a analisar a questão da inconstitucionalidade. Certo. Bom, você está aí em Brasília, acompanhou essa votação, fez discussões sobre esse tema e conversou com alguns deputados federais paraibanos. O que é que eles disseram? Qual foi o retorno que você teve aí da bancada federal paraibana, sabendo que aí boa parte dela votou a favor da quarentena aí para juízes e membros do Ministério Público, também para policiais civis, militares, enfim, e guardas municipais em questão das eleições. O que é que os deputados federais paraibanos disseram daqueles que você pôde ter contato aí em Brasília, doutor Leonardo? Isso, Luiz. Conversamos pessoalmente com vários parlamentares e alguns dos nossos 12 parlamentares, somente 7 votaram favoravelmente à proposta, né? 4 foram contrários e não se absteve, então nós tivemos quase que a metade dos parlamentares não apoiando essa emenda, né? Claro, também fruto de todo esse trabalho, esse diálogo que é feito, esses esclarecimentos e sempre no intuito de aperfeiçoar, auxiliar no processo legislativo e de defender a sociedade, né? Como disse e repito, já repeti várias vezes, de ter instituições fortes para defender a sociedade. E a expectativa agora com o Senado Federal é que os senadores possam tirar novamente esse dispositivo do texto da reforma do Código Eleitoral. Isso, então logo o projeto chegue no Senado, nós vamos sim abrir o diálogo naquela casa para que a gente possa aperfeiçoar a proposta, melhorar e, quem sabe, realmente ter um desfecho favorável para a sociedade nesse caso. Tá aí, doutor Leonardo Quintães, presidente da Associação dos Promotores do Ministério Público aqui da Paraíba. Queria agradecer sua participação e esclarecimentos aqui no Rede Verdade, desejar boa sorte aí nessa caminhada e nessa discussão. Muito obrigado, doutor Leonardo. Nós que agradecemos. Bom demais. Você continua conosco, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Próximo bloco eu trago Napoleão de Castro, também de Brasília, trazendo aí outras informações lá da capital federal. E tem ainda o anúncio, a garantia feita hoje pelo vice-prefeito Léo Bezerra, dentro da Prefeitura de João Pessoa, a garantia de cursos, né, de outras línguas para todos os operadores de turismo aqui em João Pessoa. E a Prefeitura garantindo aí cursos para se aprender outros idiomas aqui na capital para quem lida e trata direto ou indiretamente com o turismo aqui na capital. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Chegou o Unimed Facilita. Você escolhe como negociar o seu débito e a gente facilita. Em até 8 vezes no cartão ou à vista com 100% de desconto nos juros e encargos. Acesse o portal e aproveite. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fulvio Petruzzi.